Olá, meu nome é Michel, sou segurança de uma empresa particular e hoje escrevo a vocês um dos acontecimentos que mais me tocou dentre todos os outros vividos. O ano era 1996 e eu trabalhava para uma grande empresa de segurança da minha cidade em Santa Catarina. Um certo dia recebi um chamado para comparecer à empresa, pois haveria uma reunião. Ao chegar na base, já se encontravam outros 6 amigos seguranças da mesma empresa. Éramos requisitados para trabalhos que ninguém queria ou gostaria de fazer. Tínhamos até um apelido carinhoso, a equipe forte, pois éramos grandes e assustadores. Nosso chefe explicou que a missão seria proteger uma fazenda em Mato Grosso e seus trabalhadores, proteger de invasores do MST que tentavam invadir a propriedade à força. Lembrando que todos os processos legais haviam sido realizados e, segundo a justiça, não havia nada de irregular com a propriedade, que era 100% produtiva. Segundo nosso chefe, já havia ocorrido 3 confrontos, aos quais resultaram na morte de um dos funcionários da fazenda, enquanto mesmo trabalhava em um trator, deixando esposa e 2 filhos. Aceitamos prontamente a missão e 2 dias depois embarcamos, rumo à fazenda. Armas, munições, coletes e 7 homens fortemente armados, dentro de 2 carros, viajando por 2 dias, até chegarmos ao destino. Quando chegamos, fomos recebidos pelo capataz da fazenda, que gentilmente nos pediu para entrar e ficar à vontade. Enquanto arrumava nossos pertences e equipamentos, o gentil e simples homem ia nos deixando a par dos acontecimentos. Com um café quente passado na hora por sua esposa e um delicioso bolo de milho para acompanhar, começamos a estudar os mapas, escalas e horários de funcionamento da fazenda, a fim de planejar como seria feita a segurança. A área era enorme, com plantações, estábulos, silos e muito maquinário. A área era basicamente um retângulo enorme, cercado por arame farpado em toda a sua extensão. O homem também nos disse como os invasores agiam. Disse que se embreavam na mata à noite e atiravam em direção às casas de quem estivesse trabalhando. O homem também nos disse que eles também tentaram revidar os disparos, mas a mata fora da propriedade da fazenda era muito fechada e dificilmente atingiríamos alguém. Um amigo segurança disse então que iria pegar uma lanterna e dar uma olhada nas cercas próximas. A esposa do capataz então, calada repentinamente, disse assustada: Não, não. Todos em volta olharam para a senhora, de aparência cansada e de olhar regalado. E ela continuou: Vocês não podem sair da casa à noite, é muito perigoso. Fala para elas, homem, não pode. E aí o capataz respondeu logo em cima: Ah, mulher, você não sabe nem o que está dizendo. Volta para os teus afazeres e deixa-nos trabalhar. A mulher murchou e foi sumindo aos poucos para dentro da cozinha. Nós ficamos sem entender nada. A princípio, sim, era perigoso realmente. Havia pessoas escondidas na mata a fim de acertar alguém, mas estávamos preparados. Mas então, por que aquilo me soou tão estranho? Por que aquele homem ficou tão nervoso? Decidimos abortar a saída noturna e descansar para iniciar no dia seguinte. A casa principal era enorme, tinha 8 quartos. A senhora nos levou cada um ao seu respectivo quarto e nos passou algumas informações sobre a casa, como localização de banheiro e essas coisas. Eu fiquei em um quarto bem agradável, aconchegante. Abri a janela para ver a paisagem noturna e o que havia ao redor. A noite estava clara e fria, e ouvia-se o som de insetos e outros animais. Na mata fechada, uma neblina cobria o chão da grama rasteira e eu podia ver fumaça saindo da minha respiração. No dia seguinte, acordamos logo cedo e fomos recebidos com um banquete. As opções eram tantas que nem mesmo aquela pequena multidão de trabalhadores
dariam conta de pôr fim naquela comida toda. As pessoas eram simples e exímios trabalhadores. Seguiam um cronograma respeitadamente religiosamente. Os horários e metas e o café às 6 horas da manhã, almoço ao meio-dia, o café da tarde às 4 e jantar às 6. Nossa equipe preparou um plano de segurança, onde conseguimos monitorar as cercas e acompanhar os trabalhadores, para garantir a sua segurança. Nos primeiros dias, nada aconteceu e acabamos fazendo algumas amizades devido ao tempo que passávamos juntos. Um dos meus queridos amigos era um garoto de 14 anos. Garoto estudioso, curioso, inteligente, sua função era tratar dos animais da fazenda. Em meio às suas tarefas, havia sempre um tempinho para bater uma bolinha ou para prosear, como ele dizia. Um dia, enquanto proseava comigo, ele disse que em uma noite, alguns cavalos estavam muito agitados no estábulo e as aves faziam muito barulhos. Ele então pegou uma lanterna e foi ver o que podia ser. Continuou contando que ao chegar no estábulo, os cavalos olhavam assustados para a mata. Quando olhei, disse o garoto, eu vi uma sombra, uma silhueta. Parecia um homem, mas muito maior, quebrando ou torcendo alguma coisa. Quando apontei a lanterna na direção da sombra, pude ver rapidamente uma criatura de pelos escuros e rosto preto, que se assustou com a luz da lanterna e antes de fugir, lançou algo na minha direção. O garoto então abaixou para não ser atingido por aquilo, levantando-se lentamente com as mãos trêmulas. Voltou a iluminar o local na mata, agora sem qualquer ruído ou movimento. Apontando a lanterna para o chão, o jovem garoto procurava o tal objeto outrora arremessado, e para sua surpresa, quando se deparou com um pé humano, que segundo ele fora recentemente arrancado. O pé ainda estava fresco e o sangue ainda saía dele. O garoto então correu para sua casa e acordou seu pai, que prontamente avisou o capataz. Então, acompanhado com um pequeno grupo de homens, o garoto Luiz mostrou o local. Os homens, então, cautelosamente atravessaram a cerca e logo em frente na mata descobriram um corpo humano. Despedaçado, faltava um braço, metade da cabeça e um pé. Junto ao corpo também encontraram uma espingarda e uma garrafa d'água. O garoto contou que os homens combinaram entre si de enterrar o cadáver, pois tinham receio de que se chamasse a polícia, alguém seria preso ou se os invasores do MST soubessem, poderiam querer se vingar de alguma forma, e na verdade ninguém sabia quem fez aquilo. Eles então enterraram o cadáver e a arma num local distante da fazenda, onde certamente nunca seria encontrado. Decidiram também guardar segredo da tal criatura, e nunca tocaram no assunto com um estranho. Passaram a acreditar que essa tal criatura havia vindo para protegê-los. Mas o que seria essa criatura? Será que poderia ser um lobisomem? Ou quem sabe um pé grande? Terminei meu turno e voltei à casa principal para tomar um banho, fazer minha refeição e descansar. Fiquei acordado boa parte daquela noite e confesso que aquela história me deixou apreensivo nos dias que se passaram. Não houve nenhuma incidência, apenas patrulhas de invasores testando nossa paciência, alguns fazendo barulho na mata e essas coisas. Uma noite eu estava de guarda na varanda, quando o capataz se juntou a mim e sentou-se e começou a enrolar um belo cigarro de palha. Então, aproveitando o momento, indaguei a respeito, tentando o máximo deixar o garoto fora disso. O capataz então ficou pálido e resolveu abandonar o cigarro. Olhando fixamente, você não sabe do que está falando. É melhor você fazer só o seu trabalho, porque isso não é da sua conta. E aí, bravo, ele levantou e, batendo a dos botinas, foi embora, deixando a palha e o fumo no chão da varanda. Naquela mesma noite, por volta das 2 horas da madrugada, ruídos de passos e cochichos estavam vindo da mata. E começa então uma grande troca de tiros entre os invasores e nós, os seguranças. Munição voando para todos os lados.
gritaria, corre-corre. Enquanto trocávamos tiros, algo inusitado aconteceu. Um grito de horror vindo da mata, árvores se movendo, galhos quebrando, e um a um os disparos foram cessando, até restar o silêncio novamente. Apreensivos e cautelosos, caminhamos em direção à mata, com armas e lanternas apontando, naquilo que parecia ser uma pequena clareira aberta durante o combate. Ao chegar bem próximo da cerca, vimos muita bagunça, estojos de munição vazios aos montes, pedaços de roupas e sangue. Poderia ser alguém baleado ou algum ferido, quem sabe. Um barulho vindo da esquerda, corremos na direção, apontando, e o que eu testemunhei foi inacreditável. Um ser de tamanho descomunal. Ele media mais de 2,5 metros de altura. Tinha pelos ou pele, não sei dizer, escuros, e focinho negro. Pude reparar que a criatura tinha garras curvas e compridas, e dentes grandes, com os quais mordia algo. Parecia com um braço. A besta urrou e de 4 patas saiu correndo para dentro da mata. Nenhum de nós sequer cogitou a possibilidade de correr atrás daquela criatura. Juntamente com os trabalhadores da fazenda, fizemos uma secagem na área, onde havia 2 corpos bem danificados e irreconhecíveis. A criatura dilacerou rapidamente e com muita fúria os corpos daquelas vítimas. Após o incidente, fomos nos reunir na casa principal, todos nós da equipe muito tensos e preocupados, e os trabalhadores da fazenda com uma tranquilidade de dar inveja. O capataz então desliga o telefone, que conversava com alguém, e nos diz: "Pessoal, vocês podem ir para casa, o serviço de vocês já terminou. Acabei aqui de falar com o patrão, e vocês estão dispensados." Um dos nossos que estava como responsável indagou: "Como assim ir embora? Vocês viram o que aconteceu aqui? A gente tem que chamar a polícia. Houve homicídios aqui, e aquela coisa. Alguém tem que fazer algo." O interrompendo bruscamente, o capataz, agora com uma postura bem menos amigável que no início, diz o seguinte: "Eu já falei para vocês que estão dispensados, e tudo que vocês viram aqui, fica aqui." Nosso líder estava nervoso de vermelho, e no momento que ele foi se levantar para novamente questionar, o seu celular tocou. Ele falou: "Alô? Ok. Entendi, sim. Sim, senhor. Ok." Indignado, ele nos disse que era da empresa. Ordenaram para que voltássemos imediatamente e pediram para lembrar que assinamos um documento na nossa contratação, que tudo que houvesse durante o trabalho seria sigiloso. Sem mais, o mesmo passa por nós em direção ao seu quarto, para recolher os seus pertences, e um a um fizemos o mesmo. Na volta para casa, cansados, intrigados e com a moral negativa, discutimos o que fazer e o que nem fazer, o que era certo e o que era errado. Quando chegamos 2 dias depois, fomos chamados e obrigados a assinar um documento, que dizia o seguinte: "Os fatos ocorridos na fazenda tal, nos dias tal e com agentes de segurança tais, acabaram por confronto eminente, levando a óbito 2 marginais acusados de tentativa de homicídio e invasão. A Polícia Civil liberou o BO e o laudo do legista, confirmando mortes por disparos de armas de fogo por exercício da função, para resguardar vidas de inocentes e dos próprios agentes. Não sei dizer ainda que criatura era aquela. Um grande lobisomem, um pé grande, um híbrido, eu não sei. Mas o que quer que seja, o cabeça de tudo isso sabe o que existe lá e precisou da gente para poder ter um álibi ou algo assim, a fim de poder ocultar a verdade e legitimar as mortes. Muito obrigado por contar o meu relato. Uma boa noite a todos."